Hoje nós começamos uma série sobre pessoas que tiveram um encontro frente a frente com Jesus. E a primeira que nós vimos foi o Nicodemos, que simboliza a religião. E eu acredito que hoje de manhã a gente aprendeu que a religião é tudo aquilo que une, liga e religa alguém a algo ou a outro alguém. Religião pode ser qualquer coisa com muita força e muito poder. Porque religião é uma coisa que liga, religa de novo, une, vincula. E muita gente leva isso só para um lado espiritual. Igreja, de seita. Não. Eu até usei uma frase que a gente já ouviu. O trabalho dele é como uma religião. A pessoa está tão ligada, ela vive para aquilo. E quando ela se aposenta, ela está com a conta cheia de dinheiro, mas ela não tem mais força nem vigor para desfrutar do que ela juntou. Antes de nós conhecermos o segundo privilegiado, que teve um encontro com o Senhor Jesus e desperdiçou. Porque na primeira parte dessa série a gente vai ver as pessoas que desperdiçaram essas oportunidades. Como muita gente tem desperdiçado quando tem um encontro com o Senhor no culto, quando tem um encontro com o Senhor na leitura bíblica, no seu devocional. Não adianta nada a gente ler a Bíblia se a gente não está disposto a obedecer aquilo que Jesus falou para a gente na leitura. Patrulha menina, mundo do resgate. Não tem sentido a gente vir ao culto, a gente ficar aqui e sairmos daqui determinados a não cumprir o que nós ouvimos. Isso não tem sentido, isso não faz sentido. Antes de nós entrarmos e conhecermos a segunda pessoa dessa série, eu quero ler 2 textos. E para cada pessoa, Deus está me dando textos para que a gente possa entender por que o Senhor dá certos conselhos. Parece que Deus quer o nosso mal. Muita gente interpreta assim, Deus quer o nosso bem. Amém. Deus nos ama. Amém. Nós cantamos, uma das frases que a gente cantou aqui, Ele deu tudo por causa de nós. Ele deu o seu melhor. Ele abriu mão do convívio com o seu filho, o único filho. Hoje ele tem muitos. Por causa do único filho, fazer o que fez. Então, vamos ler 2 textos, para a gente poder entender por que Jesus pediu aquilo para essa segunda pessoa da série. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17 até o versículo 19. Que bom que você está aqui, Marisete, Marise. Valdir Romero, quero falar contigo, Valdir Romero. Helena Batista, a Helena hoje me deu um abraço de tanta gratidão no culto da manhã. A Helena, se não tivesse, passa. 1 Timóteo 6, versículo 17 até o 19. Helena me deu um abraço tão gostoso. Marise e Marisete, eu quero falar com as 3 irmãs M, por favor. Nós temos que arrebentar a boca do balão, hein? Manuela, tão bela. Denise Bittencourt, por que estás aí e não aqui? Acharam? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 a 19. O que a Sociedade Bíblica colocou como título aí? Acerca dos ricos. Então vamos ouvir as coisas boas que estão falando acerca dos ricos. Exorta aos ricos, falou Paulo para Timóteo. Senta com eles. Explica para eles o perigo em que eles vivem. Exorta aos ricos do presente século, e aí não está falando do tempo que vivia, mas do mundo em que se vive. Que não sejam orgulhosos. A riqueza traz orgulho. Querendo ou não, traz orgulho. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. A riqueza é algo instável. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento.
que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro. Nossas riquezas materiais não cuidam do nosso futuro, a fim de se apoderarem Da verdadeira vida. As riquezas enfraquecem, adoecem a vida. Oremos. Senhor, não me deixe estragar, atrapalhar. Me dá graça, me dá tua unção, que eu possa pregar com autoridade, mas em amor. Que eu possa, Senhor, com muita compaixão no meu coração, ensinar mais uma vez a tua palavra. Porque eu gastei tempo contigo para preparar esse material. Há 3 semanas eu estou trabalhando estas mensagens. Eu quero, Senhor, que os ouvintes sejam presentes aqui na igreja, sejam através das redes sociais, no YouTube, onde essa mensagem chegar, que a pessoa possa levar muito a sério e tomar uma decisão, de acordo com a tua direção em cada coração. Amém. Eu te peço isso no nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém. Vamos sentar. Na verdade, eu fiz aqui comentário episcopal, mas eu já fiz alguns comentários à medida que a gente foi lendo esse primeiro texto. Vamos para o outro texto que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6 também, agora no versículo 6, 1 Timóteo 6, versículo 6 até o versículo 10. Agora, Paulo é muito mais objetivo, ele está querendo falar do grande problema de se amar o dinheiro. Eu não amo dinheiro, não. Ama. Ama quando você esquece da mulher, da família, quando você esquece de si, quando você tem o seu trabalho como uma religião. 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, vamos buscar mais coisas. É isso que ele falou. Estejamos contentes. Um grande exercício esse. E aí vai meu testemunho. Eu gostava muito de dinheiro. Eu amava dinheiro. Literalmente. Eu vivia numa família muito pobre. E eu bati no peito dizendo que eu não ia viver a pobreza da minha família. Eu tinha isso como uma religião. Eu fui um autodidata em tecnologia, na época que não existia essa facilidade tecnológica hoje. Eu estava para abrir uma empresa. Eu e o meu gerente da empresa, eu era subgerente, vamos abrir uma empresa. Eu me enquadro aqui. Eu queria muito dinheiro. As pessoas pensavam que eu falava brincando, mas eu falei, eu quero mais de um carro na minha vida. Eu quero viver com roupas que nunca tive na minha vida. Eu tinha uma inveja, eu tinha um amigo, o pai dele era muito rico. Eu desfrutava da migalha que caía daquela mesa. Algumas coisas que consegui na minha infância foi devido colar com este amigo. E aquilo aumentou ainda mais a minha ambição. Então eu vivia no lado pobre e quando eu comecei a vislumbrar e comecei a viajar. Primeira vez que eu andei de avião, eu me senti o cara mais metido da paróquia. Nem identidade eu tinha.
O meu gerente teve que assinar, que nem maior de idade eu era, teve que assinar uma carta de responsabilidade. O diretor da empresa lá me esperando, porque eu estava atrasando o embarque, porque eu não tinha um documento de identidade ainda. Aí eu estava me sentindo o cara realizado. A primeira vez que eu entrei no avião, com 16 anos de idade. E eu fui tomando gosto, porque isso dá um sabor incrível. É isso que Paulo está dizendo aqui. A gente tem que tomar esse cuidado, porque isso tem um sabor gostoso. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Versículo 9. Olha o que Paulo fala. O que está escrito no 9? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação desesperada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afolam os homens na ruína e perdição. Ruína e perdição. Olha o versículo 10. Leiam, por favor. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Desviam-se da fé. Passam a viver atormentados com muitas dores. Eu estava no auge quando eu tive um encontro com Jesus. Jesus não falou assim para mim, para tudo. Mas Jesus me fez sentir o desejo de querer largar tudo aquilo que eu estava construindo. A ponto de querer trabalhar na igreja como faxineiro. Eu, quando leio isso aqui, porque é a Escritura Sagrada, e para estar nas nossas mãos, e fazer parte do livro sagrado, isso passou por um crivo divino. Isso é a palavra de Deus. Amém. Porque não foram apenas palavras do apóstolo Paulo. Isso foram palavras que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para o nosso conhecimento. Tentaram acabar, jogaram as Escrituras no fogo. Mas ela está em nosso poder. A palavra de Deus está à nossa disposição. Aqui não está falando de ter dinheiro. E aí a gente precisa identificar os detalhes. A questão aqui não é ter dinheiro. Possuir dinheiro não é a raiz de todos os males, mas é amar o dinheiro. E a gente pode amar de algumas maneiras que a gente inconscientemente não percebe que está amando. 4 observações. Nós vimos na primeira mensagem que religião tem força, poder, influência e escraviza os seres humanos. Uma coisa que a gente acha que sim, poxa, mas a religião, ela escraviza. Segunda observação. Dinheiro, o amor ao dinheiro, é o outro poder que precisamos tomar muito cuidado, porque não é simplesmente aquela moeda de troca, é o espírito que está por trás daquilo. É um espírito chamado Mamon. Terceira observação: pessoas matam, pessoas mentem, pessoas roubam, pessoas traem paz, pessoas adoecem, pessoas ficam inimigas de pessoas. E pessoas são escravizadas para terem dinheiro para uma vida melhor. Olha que projeto bom. Qual o problema de ter uma vida melhor? Existe vida melhor sem Deus? Não.
O que nós lemos de manhã? E Jesus disse para nós: Sem mim nada podeis fazer. sem mim, nada, nada, nada podeis fazer. A quarta observação, isso que nós vamos ouvir e aprender, não significa que a gente não pode ser rico. A gente precisa entender a razão pela qual esse homem desperdiçou o encontro com Jesus. Abraão era rico, mas o âmago da vida de Abraão não era a riqueza, era Deus. E aí você pode ser rico. Entenda que Abraão abriu mão de um filho para dizer para Deus: o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Um filho. Então preste atenção. Você não vai sair daqui agora e jogar todo o seu dinheiro para os pobres, se Jesus não mandou fazer isso. Porque Jesus não está mandando fazer, não está falando para todos os ricos fazerem isso. Se no nosso coração realmente é ter uma vida melhor de acordo com a vontade de Deus, Deus vai nos dar. Porque querer uma vida melhor com a ajuda de Deus, a gente não vai destruir a nossa vida. A gente não vai deixar a desejar com a nossa família. E a gente nunca vai deixar Deus em segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto lugar. Deus nunca pode perder para o patrão, para o diretor, nem para o gerente. Aí você pode ser rico. E Deus vai te dar riqueza. Porque Deus sabe que o teu coração, e Deus conhece os corações, o teu coração não está nisso, mas está naquele que é o eu sou. Amém. É fácil entender isso, gente. O problema é quando a gente não quer entender isso. Vamos conhecer o camaradinho aqui, gente boa pra caramba. Segunda pessoa que teve um encontro com Jesus. E eu pensei pessoas que não marcaram hora. Jesus foi, atendeu, parou, honrou pessoas dando o seu tempo para mostrar a direção. É um jovem rico que simboliza os escravizados pela riqueza, pelo espírito de Mamon, que tem dinheiro como moeda de troca. É um espírito. Fala isso para quem está ao seu lado. Dinheiro é um espírito. Lucas 18, versículo 18 e 19. Vamos ler em voz alta. Eu quero que vocês leiam, porque vocês lendo, vocês vão ver que eu não estou inventando nada. É bíblico. É de Deus. É o Senhor falando para nós. Nós estamos no encontro com o Senhor aqui. Lucas 18, versículo 18 e 19. O cara tem tanto dinheiro que até um título na Bíblia ele tem. Falando sobre o jovem rico. O cara era podre de rico, o cara tinha dinheiro. Porque se a riqueza dele fosse 100 reais no banco, não seria difícil. E a Bíblia diz que não era só isso. Acharam? Amém. Vamos ler Lucas 18, versículo 18 e 19. Já! Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Aí só, depois a gente continua. Vamos imaginar, dentro do nosso contexto, esse jovem querendo bater um papo com Jesus. Ele chama o motorista particular dele, fala: vai lá buscar o mestre, ele vai me atender. Aí o motorista vai, pega Jesus, só que Jesus tinha 12 companhias. Aí quando o motorista chega para pegar Jesus, Jesus não vai dar pé contigo. O carro é muito pequeno. O cara é tão rico que não tinha nem um carro para levar Jesus. Então aqui contextualizando, para a gente poder abrir a nossa mente, como seria hoje.
Mas o motorista consegue levar Jesus até o melhor restaurante lá da Palestina, o restaurante de luxo. Jesus entra, Jesus senta. Aí um certo homem de posição, ele tinha uma posição, era conhecido, era bem posicionado. E ele sauda Jesus. Bom mestre. Cara, eu fico pensando, por que Jesus inicia essa conversa de maneira tão hostil? Né? O rapaz foi educado. Mas Jesus vê o que a gente não vê. Jesus vê você, Jesus está vendo o seu coração. O seu coração que está aí na internet. Jesus vê. Bom mestre! Eu quero ir para o céu, em outras palavras. O que farei para herdar a vida eterna? Jesus, sabe aquela maneira doce de Jesus? Aquela maneira elegante de Jesus. Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom. Senão que é Deus. Então Jesus já botou o rapaz numa posição desse seguinte, cara, tu não é nada. Porque Jesus dizia, nem eu sou, tu acha que tu é alguma coisa? E baseado em que você acha que é alguma coisa? O cara deve ter engasgado e deve ter, porque pessoa com posição, elas sabem sair, ela tem jogo de cintura, né? Sabe aquela risadinha? O mestre é demais. Não está na Bíblia, gente. Eu estou aqui, né? No início da conversa, o Senhor baixa a bola dele, deixando claro que somente Deus é bom. O Senhor afirma que ninguém é bom. Deixando claro também que bondade não está na dependência de inteligência, influência, riqueza, fama e poder. Nem todo mundo que é influente é bom. Nem todo mundo que é rico é bom. Nem todo mundo bem posicionado é bom. Semelhantemente a muitos, esse jovem rico, ele só não queria ir para o inferno. Ele não queria ir para o céu. Ele não queria ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno aqui? Ninguém quer ir. Só que ele queria fugir do inferno do jeito dele. Ele queria fugir do inferno com tudo que ele conseguiu materialmente, como se pudesse ir para o céu, levando toda a sua riqueza. Jesus nunca condenou pessoas ricas. Jesus condena o que a riqueza produz nas pessoas. E elas ficam cegas. Veja o versículo 20. Sai de uma saudação para um questionamento. Jesus, quando o homem fala isso, Jesus baixa a bola dele dizendo, ninguém é isso. Jesus está dizendo, eu não sou, então você também não é. E só um que é. E aí Jesus faz uma pergunta para ele, sabes os mandamentos? E Jesus pergunta os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Aqui a gente vê o Senhor dando uma chance ao jovem rico, perguntando sobre alguns dos 10 mandamentos. Jesus não se referiu aos 10 mandamentos. No versículo 21, ele replica. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então não era muito tempo que ele tinha observado, porque a Bíblia diz que ele era um jovem rico. Esse jovem rico responde exaltando-se em vez de humilhar-se. Eu sei isso tudo. Aliás, desde jovem eu sei disso tudo. Eu faço isso tudo. Ouvindo Jesus no versículo 22, Jesus diz para ele, aí é que é o povo. Vamos sentar então e conversar. É bom mesmo?
Então, Jesus ouve a resposta do jovem rico e Jesus diz para ele uma coisa que diz para todos nós. O dele foi a riqueza. Qual é o seu? Qual é o meu? Jesus diz para ele assim: ô meu querido, uma coisa ainda te falta. Como podia faltar alguma coisa num cara cheio de dinheiro? Porque esse é o entendimento. O que pode faltar para uma pessoa cheia de dinheiro? Porque as pessoas dizem: eu quero ser, para não ter falta de nada. E quanto mais a gente tem, mais vazio a gente fica. Porque quanto mais a gente quer conseguir, mais longe a gente vai se afastando, mais vai ficando de Deus. A questão, repete comigo, a questão não é ser rico, não é ter dinheiro, é o que estas coisas produzem no nosso coração. Essa é a questão. Essa foi a provação desse rapaz. Como para Abraão teve uma provação. Deus viu Abraão muito envolvido com Isaac para cá, Isaac para lá, e não era para menos. Ele estava com a bênção, fruto da sua velhice, com uma mulher estéril, ia Isaac para cá, Isaac para lá. E Deus fala: Abraão, me dá ele. Isso foi muito mais doloroso do que isso que Jesus falou do jovem rico. Me dá Rafaela, me dá o Felipe, me dá tua filha, me dá teu filho, me dá. Pensa comigo, o que é mais difícil fazer? É botar um filho para sacrificar no altar, ou você entregar todo o teu dinheiro aos pobres. Para cada um, o que Deus pediu foi difícil. Não tem o que é mais difícil. Doeu em cada um. Só que Abraão falou com a reação dele: o Senhor é o meu primeiro. Esse filho custou 25 anos. Eu confiei no Senhor 25 anos. Mas eu vou sacrificá-lo, porque nada pode tomar o teu lugar no meu coração. Deus deixou Abraão sacrificar Isaac. Porque Deus queria que Abraão soubesse como é que era a relação de Abraão com Deus. Deus queria que esse jovem rico caísse em si e falasse assim para Jesus: eu não sou esse cara, não. Senhor, me ajuda, porque vai ser difícil. Nem isso ele faz. O bom mestre que ele saúda, ele não tem confiança para rasgar o coração. Uma coisa te falta: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Olha, ele queria dar a vida eterna. Ou a gente não quer dar a vida eterna? Ele está mandando ele trocar aquelas riquezas que perecem pela riqueza do céu. Aí depois você vem e segue. E o versículo 23 retrata a reação desse rapaz nesse encontro com o Salvador. Eu, ao ler o versículo 23, eu fico imaginando o semblante deste jovem. Quando eu leio Gênesis, capítulo 22, quando Deus fala para Abraão, e eu vejo a reação de um homem centenário, acordar de madrugada e sem dar satisfação para a mulher, pega o filho e vai caminhar 3 dias, e tem vários simbolismos e significados nisso, para dizer para Deus: eu te amo, eu te adoro, eu te quero. Tu és o mais importante da minha vida.
É essa a reação que Deus quer da gente. O âmago não é o dinheiro, e nem era Isaac. O âmago era o coração do jovem rico, o âmago era o coração de Abraão, o âmago é o teu coração nesse encontro aqui com o Senhor. É o meu coração. Deus não quer a gente na sarjeta. Aliás, a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus da prosperidade. Israel é o povo mais próspero do planeta. Mas Deus prova. Nada pode ocupar o teu coração. Nada pode ocupar o teu coração. Nada. Se é que você está aproveitando os encontros com o Senhor e está obedecendo e ouvindo o que o Senhor está mandando fazer. Amém. O versículo 23 me mostra um semblante de tristeza e de derrota e de fracasso com todo o dinheiro e posição que esse cara tinha. Ele não conseguiu. Como Nicodemos não conseguiu. Por causa da força e do poder da religião e da riqueza. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Não tenho anotado. Riqueza não é uma questão de se trabalhar para ficar doente, para não poder desfrutar da riqueza. Riqueza tem a ver com um tremendo relacionamento sincero e fiel com Deus. Porque quando você entende que tem porque recebeu dele, você está disposto a abrir mão de tudo. Porque nós cantamos, vai dar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, novamente. Porque estamos ligados a ele. Mas quando você trabalha por riqueza, porque você é competente, você tem medo igual o jovem rico. Você não acredita que Deus pode te dar de novo, de novo, de novo, de novo. Aí, eu tenho tanta coisa que eu tenho que jogar fora. Mas ficar sem dinheiro para mim é a coisa mais fácil que tem. Que para outros não. E que é muito fácil para os outros, para mim não é. Para cada um de nós o Senhor está dizendo uma coisa de volta. Uma coisa de volta. E Jesus foi claro com esse homem. Deus Pai foi claro com Abraão. E eu tenho certeza que Deus está sendo muito claro com cada um de nós na nossa geração. Amém. Deus está sendo claro. Esse jovem rico, preste atenção nisso, inspiração de Deus. Esse jovem rico não consegue obedecer o primeiro mandamento. O mais importante, o mandamento que possibilita, viabiliza obedecer os demais mandamentos. Então, não matar, não adulterar, não era uma questão de amor a Deus. É porque ele não queria perder a sua posição e ir preso. Dá para entender? Porque ele não amou a Deus. E se ele nunca matou ninguém, não era por amor ao próximo. Porque você só consegue amar o próximo quando você ama Deus. É o amor a Deus que viabiliza, possibilita a gente obedecer aos demais mandamentos. Porque senão, o que a gente faz é apenas uma questão de ir politicamente correto. E não uma pessoa espiritualmente amada. Amar ao Senhor. Já ouviu isso? Acima de tudo, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Sabe o que isso significa? Joga fora. O que está te atrapalhando? É para jogar fora. Isso não é a riqueza, gente. Abraão, é a minha referência de riqueza. E tinha mais dinheiro do que muita gente. Esse jovem rico,
deixa claro que ele estava tão equivocado, tão enganado e seduzido, que não percebeu que encontrava-se escravizado, em vez de utilizar e dominar as suas riquezas. Quando as riquezas nos dominam, quando nós ficamos escravizados ao ponto de não poder obedecer o que o Senhor está mandando, é esse estrago que a riqueza faz. Deu para entender? Amém. A religião seduz, a riqueza seduz, a religião escraviza, a riqueza escraviza. A gente quer mesmo viver escravizado? Ou a gente quer viver como a gente canta, livres em Cristo Jesus? Você tem que tirar as algemas que te acorrentam para você ser livre em Cristo Jesus. Era isso que Jesus estava ensinando para esse momento. Mas ele estava tão escravizado que ele não conseguiu ouvir. Esse jovem rico não entendeu que precisava abrir mão, largar, não tudo, mas aquilo, para ele ser livre, herdar a vida eterna e poder seguir o maior de todos. Não dá para seguir Jesus com uma pendência. Olha isso para quem está ao seu lado. Sabe por que certas vidas se arrastam? Certas vidas não conseguem se expressar na adoração, não conseguem ter alegria no dízimo, na oferta, não conseguem servir a Deus porque tem pendências. Porque Jesus disse para ele: primeiro faz isso, depois você me segue. Ele está dizendo: não venha com pendências, nem com pendengas. Venha livre, leve e solto. Venha confiando, vem crendo, vem andando sobre o mar. Eu vou te sustentar. O mar não vai poder abrir para você cair, só se parar de olhar para mim. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ninguém mais fez isso no mundo, na história da humanidade. Nem Salomão, com toda a sua sabedoria, conseguiu andar, nem numa bacia com água. O que a gente quer mesmo de verdade, gente? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ou migalhas que caem do bolso do nosso patrão, porque o patrão fica com a maior parte. Mas Deus fica com a menor parte e só manda a gente dar 10% para ele. E tem gente brigando com Deus por causa de 10%. Esse cara só precisava... sabe o que eu acredito? Tem coisas na Bíblia que não está escrito, mas se Adão e Eva, ao invés de se esconderem, você ir para lá com a cara mais arrependida, um abraçado com o outro, pelados como vieram ao mundo, sem falsificar, sem maquiar nada, e falar: Senhor, nós estamos desgraçados. Eu não sei como seria. Mas Deus é misericordioso, é o que eu sei. Eu acredito que esse homem aqui olhasse para Jesus e eu acho que ele podia até falar assim: o senhor está falando que eu ficar zerado no vermelho. O senhor está vendendo, o senhor está falando para eu vender minha casa em Búzios. Minha casa não me não. Eu tenho gente esquema. O senhor está falando minha casa de baianos. Jesus ia falar assim: meus bitcoins. Sim. E dólar também. Sim. Ah, Senhor. É a prova que Deus estava dando para ele. Jesus sabe da tua reação. Jesus sabia que Abraão ia fazer. Abraão não sabia. Você sabe se você ama Deus só quando Deus prova você. Enquanto Deus não provar você, você não sabe. E quando você fala, não tenha tanta certeza que você ama Deus, não.
A gente só pode dizer, eu amo a Deus, porque eu abri mão de tudo que Ele me pediu para abrir mão. Meu Deus, 19:29, é isso mesmo? Aí eu ia falar da aprovação que Deus nos deu 2 vezes, com 2 pessoas muito amadas no nosso coração, Rebeca e Olívia. E nessas 2 ocasiões, eu pedi milagres. É o direito que a gente tem. Mas eu falei para o Senhor nas 2 ocasiões. Na primeira eu falei, Senhor, eu quero que tu cuides, mas se o Senhor está preparando meu coração para levar minha filha, o Senhor está certo, pode levar. Eu não falei calmo assim como eu estou agora. Falei sobre um peso de emoção. Porque ele não estava ali esperando ver minha reação e o diabo estava esperando ver a minha reação. Na da Olívia eu fui mais assim, ô Senhor, 2 vezes na minha vida eu tenho que passar por isso. Faz um milagre outra vez, tu és o Deus dos milagres. Mas faz a tua vontade, eu não quero que não seja a tua vontade. É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer da gente. Eu acredito que esse cara chorando, mas Senhor, é muita coisa. Mas eu vou fazer. Eu acho que o anjo ia falar, não precisa. Eu acho que Jesus ia falar, vem cá. Eu queria só que você soubesse se você me ama. Não, porque Deus só quer saber, Deus só quer que você saiba que você o ama. Isso que é. E olha, não é dando coisa boa para a gente que a gente vai saber que ama Deus. Aliás, esse é o argumento do diabo em relação a Jó. Ele faz tudo que tu abençoa demais, bota ele na miséria. Olha só, quando toda e qualquer coisa, preste atenção, quando toda e qualquer coisa, seja pequena, média ou grande, seja família, emprego, lazer ou riqueza, te convence que a vida de obediência ao Senhor não pode te suprir, te sustentar, te abençoar, você está igual um jovem rico. Quer que eu repita? Sim. Quando toda e qualquer coisa, seja pequena, média ou grande, seja família, tem gente religiosamente ligada à sua família, seja emprego, lazer ou riqueza, te convence que a vida de obediência, fidelidade ao Senhor não pode te suprir, sustentar, abençoar, você está igual ao jovem rico. E a minha oração é que a gente reaja como Abraão. Ah, mas Abraão reagiu porque já estava velho. Não. Abraão reagiu assim porque amava a Deus. E esse amor de Abraão era um amor com fé. A palavra que ele dá para o empregado é assim, eu vou sacrificar, mas nós vamos voltar. É por isso que eu acho que esse jovem tinha o destino. Podia ter. Não é que tinha, podia ter. Anota outra aí. Quando toda e qualquer coisa, seja pequena, média ou grande, seja família, emprego, lazer ou riqueza, te atrapalha, te impede e compete com o Senhor, com o seu reino e a vontade do Senhor, é hora de abrir mão. Está na hora de abrir mão. Porque Deus não aceita. Olha isso que eu estou falando. Deus não aceita. Deus não aceita que nada te atrapalhe. Deus não aceita que nada te impeça. Deus não aceita ter um lugar
que precisa competir com qualquer outra coisa. Sabe como é que a gente pode concluir essa historinha aqui? Porque logo em seguida, por causa deste evento, Jesus ensina os seus discípulos no versículo 24. E a sociedade bíblica falou o perigo das riquezas. 24. E Jesus, vendo assim, triste, Jesus mudou de ideia. Jesus falou, não, peraí, tô brincando, brincadeirinha, ô menina, tu é muito burro, hein? Ah, vem cá, tu vai vender nada, é muita coisa que tu tem, deixa isso. Foi de brincadeira? Não. Jesus vendo-o assim triste, Jesus deixou ele triste. E disse, o que Jesus disse? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Será que rico não vai para o céu? Não. Não vai para o céu. Os ricos, as grandes riquezas, competem com o grande Senhor. Esse é o ensinamento. 25. Porque é mais fácil. Jesus apresenta aqui uma coisa. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí você usa o que você quiser. Um camelo entrar pela agulha, ou um camelo se curvar diante de uma porta que tinha um formato de agulha. Aí você faz como você quiser, porque para mim os dois é complicado. A questão não é esse, é o que Jesus está falando da dificuldade. É mais difícil qualquer outra coisa do que um rico sair da posição do escravo para dominador. Porque para sair da escravidão para dominar, ele precisa se escravizar ao Senhor que dá liberdade para ele ser dominador. Ninguém é dominador sem ter um Senhor. Mas quando a gente tem o Senhor da glória, ainda que escravizado, a gente é uma pessoa livre. Mas quando a gente está debaixo do senhorio do mamon, pensamos que estamos livres e vamos fazer o que a gente quer, mas a gente é escravo deste Senhor. 26 até o 30, para a gente encerrar, está acabando mesmo. Eu tenho que falar o que Jesus falou depois da reação do jovem rico. E os que ouviram disseram, aí os apóstolos encheram o peito e falaram, opa, a gente vai para o céu. Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, olha o meu xará aqui, eu vou dar um abraço nele. Esse outro eu quero dar um abraço. Cara, eu vou dizer uma coisa, às vezes eu quero falar certas coisas, eu tenho medo de falar. Pedro não tinha esse medo não, cara. O cara era. E disse Pedro, eita, que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus. O que Jesus respondeu para o Pedrão? É verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, e não receba um presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Será que Jesus está falando que a gente tem que largar a casa e morar debaixo da fonte? Será que Jesus está falando que a gente tem que abandonar nossa mulher, que nós temos que abandonar nossos irmãos, que a gente tem que abandonar nossos pais e filhos? Não é isso aqui. Jesus está falando que quando a gente põe todas estas pessoas em segundo plano, a gente vai ser muito abençoado. É isso que Jesus está falando. E ele diz que não receba aqui. É hoje, é para agora. Glória a Deus. 2 vezes mais. Jesus
abrange uma palavra de simbolizar a quantidade de quantos seremos abençoados. Ele não põe números, ele usa um adjetivo. Muitas. Você bota o número que você quiser, porque está falando muitas vezes mais. Quando for para o céu. Hã? A vida eterna. Só lá na vida eterna. Não, no presente. No porvir. No presente. Muitas vezes mais. E no porvir, a vida eterna. As riquezas que não deixam você escolher. As riquezas que não deixam você optar, decidir, até podem dar, entre aspas, certas coisas, certo futuro, mas apenas nesta dimensão. E não terás o porvir. Mas o Senhor, a maior e única riqueza, dá todas estas coisas aqui e no porvir. Vocês acham que o jovem rico se arrependeu? Eu não tenho mais referência desse rapaz na Bíblia. A pergunta é: o que Jesus está mandando? O que Jesus está dizendo que está faltando? É com isso que a gente tem que sair daqui. E que Jesus, nesta noite, nesse encontro que a gente tem com Ele aqui, Jesus está falando que falta você, que você falta fazer com o quê? O que está faltando você fazer? Porque veja bem, esse homem vai na direção de Jesus. Nós temos aqui para ter um encontro com Jesus. Esse homem saúda Jesus, nós vemos aqui já adorando Jesus. E à medida que a gente fala, Jesus responde. E hoje, agora, Jesus falou nesses 40 e poucos minutos, 45 minutos. Será que a gente entendeu o que Jesus falou? Ou nós vamos desperdiçar este encontro de domingo, como o jovem rico desperdiçou? Oremos.